Então tá bom, começando de novo. O microfone estava desligado. Bom dia a todos. Agora estou ouvindo. Nós estamos hoje começando então essa aula, essa apresentação sobre giro de leitos hospitalares. É uma aula presencial e transmitida também pela RUT, Rede Universitária de Telemedicina, e faz parte do projeto Lean nas Emergências, que é um projeto do PROAD SUS, juntamente com o Sírio-Libanês. Durante essa aula, como é sempre presencial, todas as medidas de distanciamento social e cuidados são tomadas, e aí precisa afastar um pouquinho cada um. Então, ótimo. E aí, quem vai apresentar essa aula é o Dr. Paulo Azevedo. Ele é professor e instrutor de clínica médica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele trabalha como um professor assistente 1 do Pronto-Socorro Central da Santa Casa desde 1996. É médico, especializado em endocrinologia, com essa larga experiência em pronto-socorro, e faz parte da equipe de consultoria do projeto Lean nas Emergências do Sírio e também do Todos pela Saúde do Banco Itaú. Tá? Então, eu queria passar a palavra. Obrigado a todos que estão nos assistindo, todos que estão presentes. É uma oportunidade de refletir sobre giro de leitos, melhoria e otimização de leitos hospitalares no nosso HC. Tá? O Dr. Paulo está aqui, depois, na hora que ele for dar a aula, ele vai tirar a máscara, mas vai estar sendo preservado todas as condições de distanciamento social diante da pandemia. Mais uma vez, obrigado por estar presente conosco, e é uma honra e um prazer contar com a sua experiência. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer ao Dr. Antônio, e a toda a Unicamp pela abertura desse espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre a gestão de leitos aqui. Esse assunto, ele é muito importante dentro do hospital, e como o Dr. Antônio falou, nós estamos aqui pelo projeto Lean nas Emergências, Então, o grande foco do projeto acaba sendo, com licença, acaba sendo a superlotação do serviço de emergência. Então, por que a gente vai estar conversando sobre giro de leitos, que é algo que, a princípio, não está dentro do pronto-socorro, já que o pronto-socorro é um lugar de passagem, não de internação. Na verdade, a gente entende que o pronto-socorro não é uma parte separada, isolada, dentro do hospital. Ela faz parte de todo o complexo. Então, ela está recebendo vários pacientes através da sua entrada, essa porta aberta, que vão estar, porventura, sendo internados e indo para as enfermarias. Ela compete pelos recursos do hospital, laboratório, radiologia, terapia intensiva, centro cirúrgico. Então, ela não é um ente isolado, sozinho. Ela faz parte de todo o complexo hospitalar. Então, é importante que isso trabalhe como uma máquina única, uma grande engrenagem. Então, não dá para a gente pegar e tentar compartimentalizar isso. Tá? Então, a gente acredita que, se a gente conseguir, dentro do complexo hospitalar, um giro de leito adequado, isso vai facilitar muito, inclusive, não só o pronto-socorro, mas também a parte eletiva, internações eletivas e assim por diante. Então, essa a gente gosta de dar esse enfoque nessa aula, dentro do projeto. Por favor, Ana. Essa primeira figura aqui, ela é bem interessante, e ela traz uma mensagem para a gente. Então, existe um órgão público na Inglaterra, um prédio público na Inglaterra, onde todo mundo que chega de bicicleta é anotado o nome no livro. E isso foi esse trabalho de 2017. E a pergunta é por que todo mundo que chega para trabalhar de bicicleta tem o nome anotado no livro? Certo? E aí foram atrás da pessoa que estava fazendo essa anotação. Olha, me mandaram fazer isso, sempre foi assim. E eu continuo anotando o nome de todo mundo que vem trabalhar de bicicleta nesse livro. E aí pediram para ver aonde querem guardar esses livros, e foram atrás da história, tinha um local enorme, cheio de livros lá, e isso remontava da Segunda Guerra Mundial.
né? Então, qual que era a ideia? Todo funcionário que fosse de bicicleta anotava seu nome no livro e depois de um período, no final do mês, né, dependendo da sua idade dele, indo de bicicleta, ele recebia mantimentos, alguma coisa do gênero. Tá? Então, era uma benesse do governo inglês, né, tentando estimular que as pessoas fossem trabalhar de bicicleta. Por quê? Porque era importante guardar o petróleo para a máquina de guerra. Então, tinha um motivo ali atrás. Né? A guerra acabou em 1945 e em 2017 estavam anotando ainda. Porque sempre foi assim. Né? Então, se começar a pensar um pouco diferente, né, do que sempre foi assim. Será que não dá para fazer diferente? Em determinado momento, era importante fazer daquela forma. Com o passar dos anos, né, as coisas vão evoluindo, vão modificando. Será que a gente não tem que rever a forma como nós trabalhamos e fazer de uma forma diferente, otimizar o nosso trabalho? Né? Então, acho que essa que é a grande mensagem aqui dessa foto e talvez dessa apresentação. Com relação a gerenciamento do leito, né, a ideia é promover o gerenciamento, né, do fluxo do paciente, com o objetivo de adaptar a relação entre capacidade e demanda. Aqui que está o grande pulo do gato. Né? Então, a gente tem uma demanda, né, uma demanda espontânea vindo pela emergência, tem uma demanda dos ambulatórios, né, e nós temos uma capacidade instalada dentro do hospital de atender essa demanda. Tá? E se a gente não conseguir equilibrar, né, se a nossa demanda for maior que a nossa capacidade, alguma coisa vai ficar represada para trás. E normalmente o que fica represado é lá no serviço de emergência, tá, que acaba ficando superlotado. Obviamente, sempre, né, isso é uma coisa do projeto como um todo, né, e não só do projeto, mas todo o serviço de saúde, foco na segurança do paciente. Então, a gente tem um mantra no Lean nas emergências que é esse: é o paciente certo, no lugar certo, no tempo certo, com os recursos certos e o cuidado adequado. Esse que é o nosso grande objetivo. E muitas vezes o paciente certo não está no lugar certo. Né? E aí você não consegue dar o quê? O cuidado adequado para ele. Passando. Todos nós, né, vamos necessitar de serviço de saúde em determinado momento da nossa vida. Isso é fato. Tá? E aí a gente acaba gerando o quê? Uma demanda. Tá? Que é a busca transformada, né, a necessidade transformada em uma busca por o uso do serviço de saúde, os cuidados médicos e o atendimento. Tá? E a partir do momento que você tem impacto positivo, né, atuando em cima disso, você diminui a mortalidade, dor, sofrimento, sequelas e incapacidade. Tá? Que é esse o nosso grande objetivo, como profissionais da saúde. Próximo ano. Só para a gente ter alguns números, alguns exemplos, né, a população brasileira está envelhecendo, né, esses são dados do IBGE. Em 2010, 7,3% da população tinha mais de 65 anos. Em 2018, já pulou para 9,2%. E existe uma projeção para 1/4 da população brasileira ser de idosos em 2026. Tá? E o que representa esse envelhecimento? Se a gente pegar esse outro estudo aqui feito nos Estados Unidos, nós vamos ver que na década de 70, 10% da população norte-americana estava acima de 65 anos. Tá? E esses 10% representavam 27% dos atendimentos hospitalares e 33% das internações. Tá? Em 2007, passados aqui 47 anos, né, o percentual de pessoas idosas nos Estados Unidos pulou para 13%. Então, nós saímos aqui de 10% para 13%, não foi uma elevação tão importante, mas isso representou o quê? Né? Nós passamos de 20% dos atendimentos hospitalares para 37%. Quase que nós dobramos aqui o número de atendimentos hospitalares dessa população, com um aumento de 3% só. E o número de internações passou de 33% para 43%. Então, é natural, né, que a população mais idosa tenha uma necessidade maior de procura, de demanda, de busca pelo serviço de saúde, e é isso que nós vamos estar enfrentando aqui, como nós estamos vendo nesse gráfico aqui no nosso país. Ana? Em contrapartida, né, aquela relação demanda-capacidade, a gente está vendo que a nossa demanda vai aumentar e a nossa capacidade tende a estar caindo. Então, temos aqui algumas manchetes, né, recentes, que falam, né, 10% de diminuição dos leitos na rede pública nos últimos 8 anos. O Brasil perdeu 31,4 mil leitos em 8 anos, e assim por diante. Então, a gente está observando o quê? A população está envelhecendo,
A demanda está aumentando e a nossa capacidade de atendimento está diminuindo. Então, se a gente não otimizar nossos recursos, a gente não vai conseguir atender a todos, né? Paciente certo, lugar certo, tratamento adequado e assim por diante. Consequência, aumentou demanda, diminuiu capacidade, corredores superlotados, né? Aqui tem algumas fotos do Serviço de Emergência do Brasil, né? Aqui até parece ilusão de ótica, né? Que é um beliche, não é? Na verdade é uma maca elevada e uma outra do lado, baixa, mas parece estar colocando até um paciente acima do outro, mas de qualquer forma, independente disso, não são condições adequadas de atendimento, tá? Então a gente acaba tendo essa consequência grave aí. Então, nosso grande desafio, né, é equilibrar as bolinhas entre demanda, capacidade, qualidade de atendimento, né, e sermos um hospital também sustentável. Tá? Então, não adianta a gente pegar e ter uma ótima, né, conseguir tentar equilibrar isso, melhorar a qualidade e não conseguir uma sustentabilidade. Né? Se a gente fechar as portas, a gente não vai atender ninguém. Tá? Pode passar? Grande problema hospitalar, acesso ao leito, né? Que é o recurso mais nobre do hospital. Esse que é o grande recurso nobre aqui, que é o nosso leito, né? E nós temos a dificuldade. Então, aqui tem exemplificando, né? De uma forma até didática, mas um pouco descontraída, a dança do leito, né? A hora que acabar a música, quem deitar primeiro ficou com o leito, o restante vai ficar de pé. E aqui tem, aí talvez vocês não consigam enxergar, né? Mas ele está falando que eles não estão visitando esse paciente, né? Eles estão vendo quem que vai deitar primeiro a hora que ele estiver alto. Tá? Seja qual for a alta. Tá? Então, essa que a gente tem uma verdadeira briga dentro do hospital pelo seu recurso nobre, que é o leito. E aí a gente vai ver o seguinte, nós podemos separar no hospital uma eficiência assistencial e uma eficiência operacional. Assistencial é a parte desde a admissão do paciente, né, e os cuidados que são feitos, o tratamento dentro do hospital. Então, esse vai ter a eficiência assistencial. E a eficiência operacional, a nossa capacidade alta. O que nós vemos normalmente, né, é que nós temos um foco muito grande, e normalmente somos muito bons nisso, na eficiência assistencial. Nós conseguimos admitir bem os pacientes, selecionar esses pacientes que vão entrar no serviço, né, fazer um tratamento adequado, tá certo? A gente pensa pouco na alta. A gente centra muito cuidado aqui e pouco aqui. Né? Então, nós temos geralmente uma excelente eficiência assistencial, né? Mas somos deficientes na nossa eficiência operacional. Tá? Tem como mudar isso? Tem. Né? Vamos tirar a bicicleta aqui da jogada agora. Aliás, não vamos tirar a bicicleta da jogada, porque nós estamos em guerra, mas é ecologicamente correto ter a bicicleta ainda. Pode passar, Ana? E quando a gente pensa em eficiência operacional, o que isso traz de positivo? Né? Um acesso maior ao leito, portanto, satisfação do paciente. Ninguém nessa sala, ninguém que está nos assistindo, tem alguma dúvida que o paciente prefere muito mais estar no leito, numa enfermaria, do que numa maca no meio do corredor do pronto-socorro. Tá? Então, ele vai estar mais satisfeito. Vai haver uma redução de custo. Tá? A superlotação leva a uma série de retrabalhos, esses retrabalhos acabam aumentando esse custo. Então, você vai ter uma melhora na relação, na redução do custo. Lembra que a gente falou que o hospital tem que ser sustentável também, tá? Para poder se manter aberto, para poder trazer melhorias, né? Novas tecnologias, então precisa de dinheiro, tá certo? A instituição como um todo fica fortalecida, né? Perante a sociedade, ela está mais confiável, tá? Ela começa a ser enxergada como serviço de excelência. Você vai ter, com acesso ao leito, um combate à superlotação de serviço de emergência. E, dependendo do tipo de contrato que tiver com o Estado, a Prefeitura, se for no serviço particular, você acaba aumentando a sua receita aí, você consegue girar melhor o leito, ter mais pacientes internados, né, aumentar a taxa aí de saída de casos hospitalares, assim por diante. Pode estar passando, Ana? Em contrapartida, ineficiência operacional. Né, a hora que a gente não pensa na alta, tem a superlotação. Então, consequência, superlotação. É só o pronto-socorro que sofre? Não é só o pronto-socorro que sofre. Você tem cancelamento de cirurgias eletivas. Né? Então, se eu estou lá com o meu paciente esperando para internar, né, há 3, 4 meses para fazer uma cirurgia eletiva, e no dia que chegou para ele internar, está superlotado o hospital, não tem vaga nenhuma, ninguém rodou o leito, né, acaba cancelando a cirurgia desse paciente.
Então, não é só a emergência que sofre, mas o ambulatório também sofre, tá? Obviamente, insatisfação, tá? Paciente que fica no corredor no pronto-socorro, paciente que tem a sua cirurgia cancelada, ele está insatisfeito, ele não vai estar contente com a situação, compromete a segurança. Tem alguns trabalhos que mostram que o paciente que fica mais que 12 horas no corredor no pronto-socorro, ele aumenta 50% a mortalidade e pode aumentar de 3 a 4 dias o tempo de internação, tá? O que acaba sendo muito ruim. Se a gente está falando que o giro de leito está difícil, eu fico com um paciente no corredor e ele sobe para a enfermaria, ele fica 3 a 4 dias a mais do que ele ficaria, meu giro de leito fica pior ainda, né? Fica mais comprometido, tá? É o que a gente está falando aqui, que aumenta a mortalidade, né, e o custo pelo retrabalho, e não é só insatisfação do usuário, mas satisfação também do profissional de saúde, né? É diferente você chegar no plantão e que você sabe que você vai ter que cuidar de, né, relação aí de pontos de cuidados, eu vou ser responsável por 6 pontos de cuidados, e, na verdade, decorrendo da superlotação, eu vou ter que cuidar não desses 6, mas de 12 pontos de cuidados, porque tem mais 6 pacientes que estão no corredor, né? E no outro dia eu chego nessa situação, no outro dia eu chego nessa situação, daqui a pouco eu estou estafado, né? Eu não quero mais ir para o plantão, né? Eu quero que o plantão termine rápido, eu saio do plantão exausto, achando que não fiz nada, né? Então tem uma série de insatisfações também do profissional de saúde, tá? Ou seja, a deficiência da alta compromete todo o hospital, como já falou, e não só o serviço de emergência. Pode passar, não. Só para a gente tentar exemplificar um pouquinho isso, em números, para a gente conseguir entender melhor. Se a gente pegar como exemplo o fator de utilização de leito, tá? Que é essa fórmula. O fator de utilização de leito é o número de internações por dia, vezes a taxa média de permanência, sobre o número de leitos no hospital. Se a gente fizer uma conta ao contrário aqui, e a gente partir que eu tenho um fator de utilização de 85% dos meus leitos, tá? No hospital de 100 leitos. E a minha taxa média de permanência são 20 dias, quase 3 semanas. E se a gente fizer essa conta ao contrário, a gente vai chegar que eu consigo internar no máximo 4 pacientes por dia, não mais que isso, tá? Agora, se esse mesmo hospital de 100 leitos, com o mesmo fator de utilização de 85% dos leitos, conseguir reduzir a taxa média de internação de 3 semanas para 1 semana, né, por matemática, eu consigo internar 12 pacientes por dia. Então, eu diminui 3 vezes aqui, aumentei 3 vezes aqui, tá? Então, eu consigo internar muito mais pacientes. Eu consigo puxar aqueles pacientes que estão na maca do corredor. E eu não vou ter suspensão de cirurgia eletiva, tá? Só uma única medida de conseguir diminuir a taxa média de permanência, tá bom? Pode passar? Outro exemplo que a gente pode dar para vocês, vocês estão mais ou menos aqui, né? A Unicamp, em torno de 400 leitos, tá? E aí tem um trabalho que mostra que se diminuir e em 6 horas, né, 0,25 dias de internação, 6 horas, é como se você tivesse um hospital com 416 leitos. Você ganha 16 leitos, entre aspas, ganha, né, sem, na verdade, construir uma parede, sem comprar uma cama, sem contratar um profissional de saúde, né, só de conseguir diminuir em 6 horas o tempo médio de permanência do hospital. Tá? Parece um absurdo isso? Vamos imaginar que ao invés de eu dar alta às 16 horas, eu dei alta às 10 horas da manhã. Pronto. Já ganhei 16 leitos aqui dentro da Unicamp. Tá? Se a gente diminuir aqui em um dia, né, é como se eu tivesse construído 66 leitos. Tá? 15% a mais no número de leitos do hospital. Eu tenho capacidade de internar 66 pacientes a mais. Tá? Então, esses são números para a gente começar a pensar, né, um dia. Né? Será que é difícil? Será que se eu planejar minha alta durante a internação, né, o paciente consegue ter alta no dia que eu planejei e não ficar um dia esperando uma ambulância, um dia esperando um oxigênio, um dia esperando uma reavaliação de alguém? Né? Será que é tão difícil ganhar esse um dia? Ou será que a gente consegue de uma certa organização, de uma forma rápida e fácil? Né? Pode passar, não? O que a gente vê é que a comunicação, que tem que ser efetiva, muitas vezes é falha. Né? Então, você tem várias interfaces aqui, várias pessoas envolvidas em todo o processo, né?
desde o corpo clínico, a equipe profissional, a equipe de higienização, que vai entrar depois que o leito for desocupado, para preparar o leito para o próximo paciente, a manutenção para consertar aquela cama, aquele monitor que está quebrado, porventura, que impede a utilização do leito, a hotelaria como um todo. Então, a comunicação entre esses vários atores tem que ser muito efetiva, né? E se você tiver uma falha nessa comunicação, demorar muito para avisar, né? O paciente recebe alta, a enfermagem libera o paciente de alta, mas demora muito para avisar o pessoal da higienização. E às vezes o leito fica lá 6, 8, 12 horas, né, para ser higienizado. Tá? Parece loucura? Não. Tem hospital que a gente passa que são 18 horas. O leito fica desocupado, esperando alguém vir para limpar esse leito. Tá? 18 horas é quase um dia. Quase 15% de capacidade que eu estou perdendo aí, só por uma falha na comunicação. Então, uma das estratégias que a gente tem aqui para tentar otimizar o giro de leito, otimizar esse tempo médio de permanência, é essa comunicação efetiva. Tá? Está passando? Isso é importante. Conforme os pacientes se movimentam entre as equipes, né, a comunicação se desfaz e o cuidado se desarticula. Isso é muito comum. Né? Às vezes o paciente está no pronto-socorro, ele já fez uma avaliação de uma especialidade, fez uma outra avaliação, já fez um exame, e essa informação, na hora que ele sobe para a enfermaria, não chega de uma forma adequada. E aí vai o quê? Chama-se novamente que essa especialidade, que já veio avaliar o paciente. E se demora mais 24 horas. Então, já perdi 24 horas de tempo médio de permanência desse paciente, já se aumentou esse tempo médio de permanência. Então, a hora que a comunicação se articula nessa passagem do paciente, nos vários pontos aqui, né, você acaba aumentando o tempo médio de permanência dele. Tá? Aqui tem uma frase, né, que a realidade do cuidado dos pacientes é que em qualquer ponto somos tão propensos a curar quanto a prejudicar. Então, a gente precisa pensar bem nisso, né, o quanto a gente está fazendo algo de útil para o paciente, importante, né, que está levando ele à cura, até onde ele está prejudicando, permanecendo ele mais tempo dentro do hospital, né, expondo ele ao risco de uma infecção intra-hospitalar e assim por diante. Está passando? Barreiras para alta, né? Uma barreira para alta, a equipe médica, né? Muitas vezes é uma barreira. Não, eu quero que meu paciente termine o antibiótico internado. Não, mas vem uma horticultura e dá para descalonar esse antibiótico de um antibiótico endovenoso para um antibiótico via oral, né? Isso aqui a gente não consegue dar alta com segurança para esse paciente. Não, ele tem que completar, né? Porque senão ele vai para casa, é capaz de não tomar um antibiótico, eu quero que ele fique internado. Então, muitas vezes a equipe coloca uma barreira para essa alta, né? Dificulta isso. Articulação carrete é outra barreira, né? Muitas vezes a gente não consegue dar uma alta rápida para esse paciente, no momento adequado, né? Por conta dessa articulação, quem vai dar continuidade a esse cuidado? Então é importante ter essa articulação com a rede, né? Com a atenção básica de saúde, para ver quem vai estar recebendo e continuar o tratamento do paciente, o segmento. Né? A família e o paciente, muitas vezes, também são barreiras para a alta. Doutor, eu estou com medo de ir para casa. E se eu for para casa e morrer? Eu queria ficar internado mais um pouco. Doutor, mas como que eu vou levar meu pai para casa? Né? Eu não sei mexer nessa sonda que vocês colocaram no nariz dele. Né? Então, eu não vou levar ele para casa, não. Então, muitas vezes, essa insegurança, esse medo, né, da família e do paciente são barreiras também que se colocam para a alta do paciente. Pode estar passando? E além dessas barreiras, né, você tem o quê? Algumas razões para trás na alta. E aqui é interessante, se a gente for ver, né, médicos que solicitam serviços adicionais, quase 20%. Né, do trabalho, e você verificou que quase um quinto, né, da razão para o atraso na alta do paciente, ele permanecer mais tempo dentro do hospital, né, o médico pede serviços adicionais. Eu brinco às vezes que todo hospital, né, tem francês. E a gente tem que procurar colocar esse francês para fora do hospital. Quem que é esse francês? É o jaquet. Né? Já que o paciente está aqui, vamos pedir mais alguma coisa para ele. Né? E aí o jaquet demora mais 2, 3 dias. Né? De algo que não foi o motivo que o paciente veio procurar o hospital. Então, por exemplo, o paciente ele veio por uma dor precordial, né? Deu entrada pelo serviço de emergência, brilhantemente diagnosticado com infarto,
né? Foi feito enzimas, foi encaminhado para a angioplastia primária, foi feito esse tratamento adequado para ele, tá? 3 dias ele está ótimo em condições de ter alta hospitalar. Mas ele tem uma dor no joelho direito, né, há 8 meses, né, que não tem nada a ver com a queixa que ele veio para o hospital. Ele veio porque ele estava tendo um infarto agudo do miocárdio. Mas já que ele está aqui, vamos aproveitar e pedir uma avaliação do ortopedista, né? E aí se chama o ortopedista vem, pede um exame de imagem, o exame de imagem é feito no outro dia, e o ortopedista vem no outro dia, para falar que ele tem uma artrose crônica, que ele vai acompanhar no ambulatório, né? E aí aquela internação de 3 dias pós-angioplastia, né, que foi o motivo que ele veio para o hospital, se tornou uma internação de 6 dias, né? Porque já que ele está aqui, vamos pedir mais um exame, né? Não, ele veio por qual motivo? Esse. Eu atuei nesse motivo? Sim. Resolvi esse problema? Sim. E o resto dos problemas de saúde dele? Ele continua seguindo a unidade base de saúde. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque 20% são serviços adicionais, muitas vezes desnecessários dentro do hospital. Tá? Aqui tem 10%, né, relacionado à parte de enfermagem. Muitas vezes se protela a subida do paciente para se trocar plantão, né, e aí fica para o próximo plantão, então isso tem muitas vezes impacto para o paciente mais tempo no serviço de emergência. A gente já falou que esse impacto é negativo no sentido de ele permanecer mais tempo no hospital. Tá? 13,5% confirmação da alta tarde demais. Certo? Normalmente, o paciente que está de alta acaba sendo o último a ser visto na enfermaria, né? A gente acaba, como médico, tendo um treinamento, principalmente se pensar no serviço de emergência, de atender o mais grave. Então, eu vou ver primeiro o mais grave, né? Depois eu vejo o outro menos grave eu vejo por último, tá? Que é o mais estável. E, normalmente, quem é mais estável na enfermaria? O paciente de alta, tá? Então, o médico, muitas vezes, vê os mais graves, troca os curativos, faz a prescrição, vai para o ambulatório, atende os pacientes no ambulatório, e depois, no final do dia, ele volta para ver o mais estável da alta. Tá? Então, você tem aí quase 15%, né? A alta é confirmada de uma forma tardia pelo médico. Tá? Na verdade, o ideal, né, o que a gente vai colocar mais para frente, é que esse paciente seja o primeiro a ser visto. Na verdade, a programação da alta começa no dia anterior, deixa tudo acertado no dia anterior, você chega de manhã cedo, não teve nenhuma intercorrência, você já dá alta para esse paciente, depois você vai ver com calma os outros mais graves, vai para o seu ambulatório, e quando você voltar, aquele paciente já saiu, aqueles outros atores, né, enfermagem, equipe multidisciplinar, higienização, já entraram em ação, né, e já está chegando um outro paciente. Tá? Então, quando você estiver voltando no ambulatório, já está um outro paciente para você ver, e não você dando alta para aquele paciente para chegar um outro no dia seguinte só. Tá bom? Então, isso é uma coisa importante aqui de a gente pensar. E 50%, né, são fatores aqui relacionados ao paciente, né, e a família. Então, você tem desconhecimento do horário da alta, a falta de transporte, falta de uma pessoa para cuidar do paciente. Então, muitas vezes, o que acontece é que a alta é um acontecimento, né? Não é uma coisa programada para a família, é acontecimento. Ele vem visitar o seu ente querido, né? E o médico, ou a equipe de enfermagem, vira para ele e fala assim, olha, seu pai está de alta. Ele é pego de surpresa, né? A alta surge do chão, né, e aparece na frente dele. Não é bem preparado. Então, ele não trouxe a roupa para trocar o pai dele, não tem ambulância para levar para casa, né, não foi nada programado. E aí ele vai pedir um tempo para ir para casa e voltar, ou para voltar no outro dia com o carro do vizinho, ou com a ambulância, né, que é uma coisa muito comum que nós temos no nosso dia a dia do hospital público, tá? E aí você acaba atrasando em um dia essa alta, você perde aqui 16 leitos a mais, que você poderia, 66 leitos a mais que você poderia ter dos 400 em um dia que ele ficou a mais aqui. Tá? Não só ele, todos os outros leitos. Pode passar, né? Então, esses dados que eu estou mostrando, né, são exemplos que a gente vive, né, não necessariamente aqui de vocês, as experiências que a gente vai acumulando de vários outros serviços, mas tenho certeza que muitos dos exemplos aqui acontecem também, para a gente começar a pensar, né, o que a gente pode estar fazendo de diferente, né, e tirar ali aquela ideia de todo mundo que chega a anotar a bicicleta, né? Tá? Então, dá para fazer diferente? Sempre foi assim, mas dá para fazer diferente? Acho que dá para fazer diferente. Para que tudo isso funcione, tem que conhecer o meu serviço.
Eu tenho que medir o que está acontecendo e descobrir aonde estão os gargalos e atuar em cima desses gargalos. Então, eu tenho que conhecer qual que é o meu tempo de permanência hospitalar, né? Qual que é a minha média de permanência hospitalar, né? São 5 dias, são 10 dias, são 15 dias, né? Qual que é a média, né? Isso pode ser feito não só na Unicamp como um todo, em todo o hospital da Unicamp, no Hospital Central, como também você pode fazer por especialidades, né? Então, de repente, uma especialidade, pacientes vindo da emergência, né? Pacientes vindo do ambulatório, tem diferença de média de permanência? Normalmente tem. Geralmente, o paciente que vem do ambulatório e interna eletivamente, ele tem uma média de permanência menor do que o paciente que vem da emergência. Porque é uma internação eletiva, programada, o paciente vem mais estável do que o paciente chegando pela emergência, que geralmente é descompensado grave, né? Por especialidade, você pode fazer isso também. E a ideia por especialidade fazer não é apontar o dedo para ninguém, né? Porque existe característica de cada paciente, né? Um paciente, às vezes, que interna uma nefrolitíase, vai fazer um duplo J, vai ter que receber alta rápido. Um paciente que chega pela emergência com trauma cranioencefálico grave vai ter uma internação mais demorada, né? Não é questão de uma especialidade ser mais ágil do que a outra, mas da característica da própria doença. Mas sem conhecendo esses dados, você consegue o quê? Distribuir melhor os leitos até pelo hospital, né? Quem vai ter mais tempo, que vai demorar mais e assim por diante. Tá? É importante ver a diferença entre a alta médica e a alta hospitalar, ou seja, a hora que o médico falou pode ir para casa, assinou os documentos, e a hora que efetivamente esse paciente levantou ou saiu, né? Teoricamente, se você programou a alta desde o dia anterior, o médico dá alta, esse paciente em 1 hora está saindo do hospital. Agora, se você não programou nada, o médico deu alta, vai chegar a família, vai falar que não tinha condições de levar, vai voltar para casa, vai vir, e daqui a pouco você passou-se 12 horas aqui entre o médico dar alta, efetivamente, o paciente sair do leito. Tá? Saiu o paciente do leito, quanto tempo demorou para chamar a higienização? Quanto demorou a higienização? Né? Esse processo tem que ser rápido. Saiu o paciente, rapidamente tem que se avisar. Né? A equipe de higienização, olha, tem um leito livre, por favor, venha higienizar. E aí eles têm que ter uma meta lá de 20, 30, 40 minutos higienizando e liberando esse leito. Tá? Depois que ele liberou o leito, quanto tempo demorou para deitar outro paciente? Tá certo? E qual é a minha taxa de ocupação? Se eu conseguir ter todos esses detalhes aqui, a gente consegue fazer uma gestão adequada dos meus leitos. Tá? A taxa de ocupação ideal para o hospital é em torno de 80%, 90%. Né? Menos que 80%, 70%, 60%, normalmente ele está ocioso. Né? Mais que 90%, ele não consegue ter uma gordura, né, para absorver eventuais picos de demanda. Né? Então, você tem que saber se você está conseguindo se manter lá em 80%, 85% de taxa de ocupação. Então, todos esses dados são importantes para a gente conseguir fazer uma gestão adequada e identificar o quê? Aonde está sendo gargalo? Né? Então, de repente, o paciente saiu e até eu avisar a higienização está demorando 10 horas. Isso é um gargalo enorme. Então, como a gente vai fazer o quê? Qual a estratégia que a gente vai criar para avisar de uma forma mais rápida o setor de higienização? Tá? Então, esses são outros detalhes. Todas as estratégias que a gente pode estar colocando para otimizar a disponibilização dos leitos do pronto-socorro e para as eletivas. Acho que de todos os slides aqui, esse e um outro parecido com esse são os dois que eu mais gosto. Né? Aqui é o fluxo tradicional do paciente. Então, o paciente chega no serviço, ele é admitido lá no pronto-socorro, né? A equipe da Ana admite o paciente, aí se programa o tratamento, que é o que nós chamamos de loss, que é a passagem, né, necessária do paciente pelo serviço, pelo hospital. Em determinado momento, ele tem condições clínicas de alta e só a partir desse momento eu inicio meus esforços de alta. Tá? E aí que eu vou ver que esse paciente ele deu entrada para um acidente vascular cerebral, ele era um paciente que ele era totalmente independente, mas agora por conta do AVC, ele não consegue andar mais sozinho, ele não consegue comer sozinho, então ele vai de alta com uma sonda nasointeral, programada para o futuro talvez fazer uma gastrostomia. Então, precisa se orientar alguém como se maneja essa sonda em casa. Né? É um paciente que vai precisar, porventura, de uma cama hospitalar, uma cadeira higiênica para ir tomar banho, para alguém levar ele para o banheiro tomar banho. Né? Às vezes a porta do banheiro da casa não passa a cadeira higiênica. Então tem uma série de detalhes,
né? E só aqui, a hora que eu falo, esse paciente está em condições de alta, eu começo a pensar. E aí se cria o quê? Um loss desnecessário. Então, aquele paciente chegou, acidente vascular cerebral, foi feito diagnóstico, né? Estava fora do tempo hábil para uma trombólise, então foi feito tratamento tradicional. 5 dias, passou o pico do edema, né? Não teve nenhuma intercorrência, não teve uma complicação, uma broncoaspiração, uma úlcera de decúbito. E a partir desse momento, passou o pico do edema, eu falo, vai para casa. Aí eu tenho que começar o quê? Chamar nutricionista, para explicar para a família o uso da sonda, né? Chamar assistente social para ver se ajuda com uma alocação de uma cama hospitalar, com uma cadeira de roda. Né? E aí ele fica mais 3, 4 dias no hospital. Então, aquela internação de 5 dias vira uma internação de 9 dias. Eu criei um loss necessário que o paciente está ocupando o leito da enfermaria e poderia estar sendo ocupado por um outro paciente que viesse ou do ambulatório, por uma internação letiva, ou do próprio serviço de emergência. Tá? Então, a gente tem que pensar o que a gente faz aqui. E aí, a estratégia maior seria o quê? Planejar a alta de forma paralela à proposta terapêutica. Ou seja, eu tenho uma equipe que está cuidando da terapêutica desse paciente, e em paralelo, e não a posteriori, uma outra equipe, né, que vai estar cuidando o quê? Das necessidades para a alta desse paciente. Desculpa. O loss desnecessário ali. Não, na verdade, assim, aquilo que a gente falou com relação à raça, né? Você tem que procurar tentar articular melhor a raça para que você consiga que alguém receba esse paciente para dar continuidade ao tratamento, tá? Mas mesmo esse contato, né, é importante já ser feito a partir do momento que você acha que você vai ter que deshospitalizar esse paciente não para casa, para um outro serviço de saúde. Com a cross. Com a cross. Com a cross. Isso é feito o contato tanto da referência quanto a referência, esse acordo com a cross. Pode passar, Ana? E aí a gente começa a criar alguns pilares, né, para a alta hospitalar. Então, a gente está tentando melhorar a nossa eficiência operacional. Tá? Então, primeira coisa, previsibilidade de alta. Importante. Tá? Eu determinar qual a minha ideia de tempo de internação para o paciente. Né? Preparação proativa para a alta. Então, tem que estar trabalhando uma equipe em paralelo com a equipe que está fazendo o cuidado terapêutico, preparando já de uma forma ativa, né, a alta. E priorização da alta como uma das primeiras atividades assim que eu chego no hospital, assim que começa o dia, e não a última atividade que eu vou fazer do dia. Tá? Pode estar passando, Ana? Ana? Então vamos lá. Plano de alta, tá? A ideia é reduzir atraso. 5 pontos. Previsibilidade, que a gente já falou. Ideal, quanto mais assertiva, melhor. Obviamente que nós não estamos numa ciência exata, intercorrências acontecem. Então, aquele paciente que eu dei o exemplo do AVC, né? Eu previ que esse 5º dia passou o pico de edema, ele teria condições de alta, provavelmente. No 4º dia, ele faz uma broncoaspiração, entra em insuficiência respiratória e vai parar na UTI. Né? Então, a minha previsão de alta acabou concretizando. Mas, de uma forma geral, a gente consegue ter uma boa assertividade. Tá? Não 100%, mas próximo a isso. É importante identificar as necessidades pós-alta, tá? Preparação proativa, a partir do momento que eu identifiquei essas necessidades, para que ocorra essa alta, coordenação do processo de saída do hospital e a transição do cuidado com a raça. Tá? Quem que vai receber esse paciente, quem vai continuar dando esse cuidado. Pode estar passando, Ana?
Então, a previsibilidade alta, né? A ideia é que eu coloque uma previsão de alta nas primeiras 24 horas da internação. Normalmente, o paciente que vem internar eletivamente, né, isso é mais fácil. Eu falei do paciente que tinha uma nefrolitíase, que às vezes entrou pelo ambulatório, e o cirurgião, ele programa que o paciente interna hoje, coloca o duplo J amanhã e no dia seguinte está em casa. Então, ele já consegue fazer uma programação um pouco mais fácil, né, desse quadro. Quando o paciente chega pela emergência, muitas vezes você não consegue fazer isso na chegada do paciente. Mas a ideia é que você tenha 24 horas para estabilizar o paciente, conhecer o caso, fazer uma hipótese diagnóstica, traçar um planejamento terapêutico, e a partir da 24ª hora você já consegue fazer o quê? Uma previsão de alta. Tá? Então, essa aqui é a ideia ideal. Obviamente, essa previsão tem que ser reavaliada diariamente, né? Intercorrências acontecem, e a ideia é sempre buscar assertividade. E, importantíssimo, promover a visibilidade da previsão de alta. Aí a gente até sugere aqui um cartão de alta. Tá? Ou seja, a alta não pode ser um segredo guardado a 7 chaves. Né? A equipe médica faz uma previsão de alta, né? Uma programação da terapêutica. Eu vou dar 7 dias de antibiótico, no 7º dia eu vou dar alta para esse paciente. Isso tem que ser colocado para a equipe multidisciplinar. Isso tem que ser colocado para o paciente. Isso tem que ser colocado para a família. Tá? Então não é um segredo. Isso tem que ser colocado, todo mundo está sabendo, para que elas possam, os outros atores, né, do tratamento do paciente, inclusive o próprio paciente, se programar o que vai ser feito. Tá? Então é fundamental aqui você ter, né, uma visibilidade, né, através de um cartão. E estabelecer um horário de alta. Né? Não de cada médico, mas da instituição. Então, na instituição Unicamp, o horário de alta é até às 10 horas da manhã, por exemplo. Obviamente, tem paciente que vai sair depois das 10? Tem, né? Mas a ideia é que você consiga estabelecer metas, né, com a mudança de cultura e chegar o mais próximo disso. Então, hoje, um exemplo, no hospital, 10% das altas são até as 10 horas da manhã, 90% depois das 10 horas da manhã. No mês seguinte, eu quero que passe para 20% até as 10 horas da manhã. Depois para 30%, 40%, 50%, até que daqui a um ano eu estou tendo 95% das altas até as 10 horas da manhã. E o restante pode ser depois? Pode. Né? Aquele paciente que vai chegar a ambulância de outro município às 3 horas da tarde, não tem como chegar até às 10, então esse paciente vai sair um pouco mais tarde. Toda regra tem exceção. Tá? Mas a ideia é você padronizar, né, estabelecer um horário, né, e monitorar isso, se você está conseguindo atingir suas metas gradualmente. Tá? Pode estar passando, não? Então, aqui tem um exemplo, tá, de um cartão que é colocado, uma placa que é colocada à beira do leito, né, onde se coloca aqui a data e horário previsto da alta. E aqui tem um recado, né? Que essa poderá ser alterada, tá, de acordo com a evolução do quadro do paciente. Então, o paciente já sabe qual é a previsão de alta dele, a família que vem visitar já sabe qual é a previsão de alta e sabe que é uma previsão. Tá? E isso pode sofrer algum tipo de alteração. Tudo bem? Então, é importante você colocar e informar isso para todo mundo. E uma coisa que você pode fazer internamente, né, é um Kanban. Né? Então, no posto de enfermagem, por exemplo, tá? Você tem lá os leitos, você tem o paciente, né? Você tem a doença que ele tem, a pendência e qual é a previsão de alta. Verdinho, se ele está dentro da previsão, amarelo, se ele está na véspera do dia de alta, e vermelho, se ele já passou. Eu falei que ele ia ter alta no dia 20, hoje é dia 22, ele já passou daquela minha previsão, está vermelhinho e provavelmente a pendência aqui está falando por que ele está vermelhinho. E aí aquela equipe que vai estar com um olhar para a alta vai estar tentando atuar nessa pendência para que a alta se concretize. Então, você pode fazer um Kanban aqui para te orientar a equipe multi, e isso aqui à beira do leito para orientar paciente, família, os profissionais, assim por diante. Pode passar? Esse slide é bem interessante também, né? Então, nós temos aqui a curva de chegada dos pacientes, geralmente serviço de emergência. Essa curva é clássica, em todos os hospitais que eu já passei, é a mesma curva. Você tem de manhã cedo um fluxo baixo, começa lá pelas 9, 10 horas da manhã a aumentar, você tem um pico lá entre meio-dia, 1 hora de chegada de paciente,
depois isso começa a cair gradativamente e começa à noite e fica abaixo novamente. Tem alguns serviços que tem um outro pico aqui, né? Dependendo da característica da cidade, que é o pessoal que sai do trabalho e antes de ir para casa, ele passa no pronto-socorro, para ver se está tudo bem mesmo, para ele ir para casa. Né? Mas, classicamente, a curva é essa. E essa aqui também é uma curva clássica nos hospitais de alta. Tá? E o que a gente vê? Você tem um pico de chegada de pacientes, muitos dos quais vão ser orientados a serem internados, por volta do meio-dia, e você tem um pico de alta, de saída, de liberação de leitos, por volta das 18 horas. Não bate. Né? O que vai acontecer? Vai ficar gente esperando dentro do serviço de emergência para ser internado. Tá? Então, a ideia é jogar essa curva vermelha para a esquerda. Né? De forma que você tenha uma alta lá por volta das 10 horas da manhã, e a hora que chegar o grande pico de pacientes para internar, os leitos já estão sendo higienizados e liberados. Né? Isso aqui nada mais é do que é feito nos hotéis. Né? Os hotéis descobriram isso antes da gente. A check-in e check-out. Tá? Então, imagina se falasse para você chegar no hotel, o check-in fosse ao meio-dia, e o check-out fosse às 18 horas. Então, eu estou chegando para entrar no quarto ao meio-dia. Só que o outro hóspede só vai sair às 6 horas da tarde. Né? E aí eu vou ficar lá na recepção do hotel sentado, com um sol maravilhoso, lá no Nordeste, por 6 horas, esperando liberar meu quarto. Tá? Eu vou brigar. Tá? Onde já se viu? Eu paguei caro esse pacote aqui, para vir ficar olhando, sentado aqui na recepção, um sol lindo, maravilhoso lá fora? Não, eu quero meu quarto, eu quero colocar, né, minha roupa de banho e ir para a praia. Eu vou brigar da mesma forma. Tá? O que o hotel fez? Inverteu. Né? Você tem que sair até meio-dia, esse quarto ser limpo, e às 3 horas, a hora que chegar o próximo hóspede, está limpo o quarto. Então, a rede hoteleira já descobriu isso há muito tempo, e a gente continua fazendo diferente. Por quê? Né? Já tem um exemplo que dá certo. Não vamos dar nossa alta até às 10, aqueles pacientes que estão chegando depois disso, terem leitos já desocupados, higienizados para serem internados. Tá? Né? Não tem nenhuma mágica. Né? Aqui você já ganhou as 6 horas que a gente falou naquele quadro lá, e ganha aí 10, 12, 15 leitos na instituição de vocês. Tá? Pode passar, Ana? 2, identificação das necessidades pós-alta. Tá? Então, a ideia é se criar um grupo, né, como eu falei, multidisciplinar, com a visão na deshospitalização. Né? E esse grupo não vai estar tendo interferência na conduta do grupo que está fazendo a terapêutica, né? Ela é soberana nessa parte, ela que vai estar conduzindo a terapêutica do paciente, mas ela vai estar com outro olhar, auxiliando essa equipe titular na hora de deshospitalizar, dar alta para o paciente. Então, ele vai ver o quê? Qual é o nível de cuidado que esse paciente vai precisar pós-alta? Né? Ele vai estar já orientando durante o processo terapêutico, tanto o paciente quanto a família. Né? Vai estar criando os protocolos definidos para internação e alta. Certo? E trabalhar aí, não só para a alta para casa, mas também com a rede, articulação para deshospitalização. Então, aqui tem um exemplo, né? Quanto maior o nível de cuidado que o paciente precisa, maior a complexidade do quadro, maior vai ser a dificuldade para a alta. Tá? Então, você tem aqui um paciente idoso de 80 anos, no pós-operatório de cirurgia de fratura de fêmur, ele tem um nível de cuidado alto. Então, eu sei que vai ser difícil essa alta. Da mesma forma, se tem outro paciente de 70 anos, de DPOC, uma demência, né, em uso de oxigênio, ele é um paciente complexo, também vai ser difícil. E se tem um paciente que tem alto nível de cuidado e alta complexidade, né, que é aquele obeso de 80 anos, pós-cirurgia de fratura de quadril, mais cara. Né? Então, eu sei que esse paciente, essa equipe multidisciplinar, vai ter que estar atuando de uma forma mais intensa para deshospitalizar esse paciente do que, por exemplo, o paciente de 15 anos que internou por uma apendicite. E às vezes a alta vai ser pós a evasão dele, né? Ele vai estar correndo pela enfermaria, e aí ele vai evadir do hospital com os pais, e aí você vai fazer a alta depois. Ou seja, né, a dificuldade para dar uma alta, 0. Tá? Então, é a identificação de quais pacientes, né, você vai ter essa dificuldade, já começar a atuar de uma forma precoce. Tá passando, Ana? Ana?
A sugestão que fica nesse quadro pode ser, existe um score que foi criado pela Clínica Mai, né, em que ele coloca aqui alguns parâmetros e vai pontuando esses parâmetros. O paciente mora sozinho, não mora sozinho, o paciente deambula, não deambula, tá? E em cima desse score, você vai pontuando os pacientes. E aqueles pacientes que têm mais que 10 pontos, com certeza você vai ter uma dificuldade maior para dar alta, tá? Vai ter uma complexidade maior. Então, ele dá um exemplo aqui de um paciente de 67 anos, que vive sozinho, tem uma limitação para andar, ele usa aqui, né, uma bengala, tá? E tem uma incapacidade moderada. Se a gente colocar ele nesse score, ele deu 21 pontos. Então, esse paciente, a hora que ele interna, que ele é identificado na enfermaria, já se sabe que esse paciente vai ter uma alta mais difícil. Então, essa equipe multidisciplinar vai trabalhar de uma forma mais intensa com esse paciente para conseguir deshospitalizá-lo, tá? Essa equipe multidisciplinar aqui. Pode passar, não? Identificado o paciente, a gente começa com aquela preparação proativa, tá? Então, eliminar barreiras para alta, fazer um round diário, tá, de 20 minutos. Então, essa equipe multidisciplinar, ele vai estar passando a enfermaria, não é discussão de caso, tá? A discussão de caso é da equipe titular, que está orientando a terapêutica do paciente, vai trocar antibiótico, vai trocar antibiótico, vai para a cirurgia, hoje, vai amanhã, vai estabilizar melhor, né? Então, isso é a equipe titular do caso. Essa outra equipe, ele vai estar fazendo esses rounds diários com um olhar nas necessidades, nas barreiras de necessidades de alta, né? Então, tem uma equipe de neurologia que está cuidando do paciente com AVC. Esse paciente vai sair com sonda daqui, já está determinado lá no prontuário. Então, ela vai começar a trabalhar com a família, com a nutricionista, para no momento adequado da alta, já está tudo orientado de poder sair. Isso não ser um problema que vai atrasar a alta do paciente, aquele loss desnecessário, tá? Então, ele faz esses rounds aqui diários, de 20 minutos pelas enfermarias, né? Uma coisa rápida, só identificando e já programando qual conduta vai ser feita, né? Classificando os pacientes conforme a dificuldade alta e já traçando as condutas. Naqueles pacientes mais graves, né, aqueles que têm aquele score acima de 10, além desse round diário de 20 minutos, podem ser feitos rounds extras, tá? De 30 minutos aqui, 2 a 3 vezes por semana, específico para aqueles pacientes que vão ter uma dificuldade maior de alta, tá certo? E aí a interação, obviamente, né, com a equipe médica, a chefia das áreas, tá? Para ver exatamente qual é a programação e no que ele pode atuar ajudando essa equipe, tá certo? Pode estar passando? Pode ser criado um Kanban, tá? Para se colocar ali, pode ser uma coisa eletrônica, pode ser manual, tá? Para se colocar quais seriam as pendências, né? Então você vai fazendo um checklist, vai ticando ali qual é a pendência daquele paciente, se já foi resolvido, não foi resolvido. Então você tem esse controle, né? O leito tal da enfermaria X, a pendência era essa, foi determinado onde que tal pessoa ia tentar resolver essa pendência. Foi resolvida? Foi. Tica, está ok. Né? Fez o checklist, está ok. Ou então não foi resolvido, por que não foi resolvido? A pessoa está com alguma dificuldade, precisa de ajuda e assim por diante. Tá? Então essa é a preparação proativa aí. Pode estar passando, Ana? Sim, isso aqui foi criado num sistema. Aí depende, cada hospital tem a sua oportunidade, a sua capacidade, né? Tem alguns hospitais que não são informatizados, então eles fazem esse Kanban manual, né? No caso específico aqui desse hospital, eles faziam um Kanban no sistema mesmo, tá? Pode até ser atrelado ao prontuário do paciente. A partir do momento que você venceu todas as etapas, você vai coordenar o processo de saída, né? Então, foi feita a terapêutica do paciente, o tempo necessário, adequado, tá? Foi identificado quais seriam as dificuldades e a programação da alta é para amanhã, tá? Então, você começa daí a coordenação do processo de saída. Então, novo checklist, 24 horas antes da alta. Tem algum exame pendente? Sim ou não, né? Então, está faltando o laudo da tomografia. E aí, com esse laudo, com essa avaliação, ele consegue ir embora, né? Então, vamos, nessas 24 horas que antecede a alta, ver se a gente consegue já falar com o setor de radiologia e liberar esse laudo. Para isso não impactar de uma forma negativa no dia seguinte, né? Ah, está de alta, cadê o laudo? Não está. Aí ficou mais 24 horas para conseguir o laudo. Eu já estou vendo antes isso. Então, tem algum exame pendente? Tem alguma avaliação médica ou multidisciplinar dependente, né? O ortopedista já veio liberar esse paciente?
na avaliação que foi pedida para ele, pelo clínico, a nutricionista já veio orientar a família com relação à manipulação da sonda nasointeral para casa? Tá? Então, tem alguma pendência, sim ou não? Né? A família já está preparada em casa para estar recebendo esse paciente? Né? Paciente de 15 anos pós-operatório de apendicite, né? Não tem nenhuma preparação especial para casa. Né? Mas aquele paciente com uma fratura de quadril, uma escara sacral, né? Então, às vezes, vai depender aí de uma cama, de alguém que faça o curativo, que acompanhe esse paciente, e por diante. Então, a família está preparada? Tá? E aqui, a ideia de reavaliação à saída no período noturno vai depender de cada hospital. Eu, particularmente, eu acho que alta à noite é exceção à regra. Né? O ideal é ser feito as coisas durante o dia, programar até as 10 horas, a não ser aqui, aquela ambulância que só vai conseguir chegar, né? Ou o familiar que não consegue, ele só pode vir buscar o pai dele depois que ele sai do trabalho. Né? Então, aí você pode ver se você consegue liberar o paciente à noite ou não. Tá? Mas são exceções à regra aí. E otimização do cuidado, né, que é a articulação aí com a RAS, né, com a rede, tá certo? E já vai sendo feito, né, durante a internação. Então, esse paciente ele vai precisar de um hospital de retaguarda, precisar retornar para o hospital de origem, esse paciente vai para casa, para o ambulatório, e assim por diante. Então, tem alguma barreira? Não tem? Né? Como que a gente vai articular aí com a rede de atenção de saúde? Tá, fazer as interfaces com os municípios de origem, né, para o retorno do paciente para aquele serviço, né, se tem algum dispositivo que há necessidade de ser fornecido pela secretaria daquela cidade, e assim por diante. Então, tudo isso é feito, né, você faz a transição do cuidado e otimiza tudo. A partir do momento que você tomou todos esses cuidados, né, você criou um grupo que vai estar atuando em paralelo à equipe de cuidados do paciente, né, você consegue eliminar o loss desnecessário. Tá? Você consegue transformar aquele slide lá, que tinha um loss necessário, mais um loss desnecessário, só no loss necessário. E com isso, muitas vezes, você consegue diminuir o seu tempo médio de permanência em 24, 48, 72 horas. Né? E você consegue ganhar 66 leitos a cada 24 horas que você diminuir o loss aqui dentro, a passagem, tempo médio permanente. Então, o paciente agora ele vai ser admitido na emergência, tá? O caso é estabilizado, né, nas primeiras 24 horas, ser feita uma hipótese diagnóstica, uma proposta terapêutica. A partir desse momento, né, está correndo o tratamento dele, mas se já inicia aqui os esforços de alta, não a hora que ele está em condições de alta mais. Esses esforços eles passaram daqui para cá. Tá? Então já tem aquela equipe que está fazendo os rounds diários de 20 minutos, alguns rounds extras dos pacientes mais graves, 30 minutos, 2, 3 vezes por semana, tá? Naqueles casos que tem um score mais altos, vocês porventura por utilizar, por exemplo, o score da Clínica do Maio, né? Está sendo feito todas as checagens diárias e nas últimas 24 horas da internação, né, se faz o checklist. Então, no dia anterior, a gente faz o checklist, tá tudo ok, exames ok, avaliações ok, família orientada, sem pendência nenhuma, sem pendência nenhuma. Dia seguinte, o médico chega, teve intercorrência à noite? Não. Até às 10 horas da manhã, alta. Comunicado que o paciente saiu com a família, que já sabe que tem que chegar naquele dia às 9 horas da manhã, se comunica a higienização, se higieniza o leito, a higienização avisa que, olha, está higienizado, tá? Se libera para o GILAC, esse leito já está pronto, e já vai ver ali na lista dele de pacientes que estão aguardando uma internação letiva, uma internação pelo serviço de emergência, qual ele vai puxar para aquele leito, qual é o mapa dele daquele dia, para estar se programando, como ele vai estar distribuindo os leitos pelo hospital. Tá? E aí você consegue fazer um giro de leito adequado, né? Ganhar muitos leitos, diminuindo essa taxa média de permanência. Tá? Então, esse tem que ser o novo normal, né? Não aquele que a gente tem ainda com loss aqui na frente, desnecessário. Aqui é só até para não ficar muito extenso, é uma outra ferramenta que pode ser utilizada, que é a triagem reversa, né? Que é diferente da triagem de urgência. Na verdade, pode passar o próximo slide, Ana? A gente está acostumado
com a triagem do serviço de urgência, normalmente a gente usa a triagem do Manchester, né? Onde o paciente é classificado em vermelho, a hora que ele chega no pronto-socorro, é para a entrada do paciente ao hospital, aquele paciente tem que ser atendido de uma forma imediata, né? Você tem o paciente laranja, aquele paciente tem que ser atendido até 10 minutos, o amarelo 1 hora, o verde em 2 horas e o azul até 4 horas, tá? Isso é para chegada. Aqui a proposta é para a saída do paciente. Eu não estou classificando ele na hora que ele está chegando, mas quando ele pode sair do hospital, sim ou não, tá? Por isso que é chamado de triagem reversa. E aí o paciente é classificado como vermelho, é aquele paciente grave, né? É aquele paciente que está em terapia intensiva, que não tem a mínima condição de se pensar em alta para ele, tá? O paciente laranja é o paciente que está numa semi-intensiva, também é um paciente que não é elegível para alta, tá certo? O paciente amarelo, normalmente, é aquele paciente que está numa enfermaria, é um paciente que precisa ainda de conduta médica, de intervenção médica durante o dia, né, nas 24 horas do dia, então, geralmente, não é um paciente também elegível para alta, tá? Já o verde é aquele paciente que está estável, é um paciente que não precisa de uma conduta médica nas próximas 24 horas, e, porventura, eu posso estar avaliando, dependendo de como está a dinâmica do serviço, está lotado, o serviço de emergência tem muita cirurgia letiva, etc., de estar liberando esse paciente. Por exemplo, é um paciente que está tomando antibiótico uma vez ao dia, endovenoso. Tá? Será que ele não poderia ir para casa e a gente criar um esquema dele voltar todos os dias, como se fosse um hospital dia, tomar um antibiótico, ir para casa e liberar o leito com outro paciente? Então, esse paciente pode ser classificado como verde. O azul é aquele paciente que está mais estável ainda, que, na verdade, ele não vai ter nenhum tipo de intervenção médica, com certeza, nas próximas 72 horas. É um paciente que, com certeza, pode ir para casa. Exemplo, é o paciente que está aguardando uma biópsia, né? Então, ele fez uma biópsia e agora ele está deitado no leito, recebendo dieta oral, hidratação oral, sintomáticos oral, olhando para o teto, aguardando chegar o resultado da biópsia. Será que ele não pode aguardar esse resultado da biópsia em casa? Um retorno ambulatorial breve e liberar esse leito para outro paciente? Ele precisa ficar internado para aguardar esse resultado dessa biópsia? Então, aquele grupo que vai trabalhar com a deshospitalização, além de usar o score da Clínica Maio, ele pode usar essa triagem reversa, né, para classificar os pacientes na enfermaria, se eles são vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, e, porventura, né, conversar, né, com a equipe assistencial para revisar a data da alta. Se não pode ter uma alta em outro momento, né, oportuno, né, sem prejudicar o paciente, mas que libere esse leito para um outro paciente que está no corredor do pronto-socorro, por exemplo. Tá? Então, essa é uma outra ferramenta que é proposta aqui dentro desse quadro de gerenciamento de leitos. Pode estar passando, Ana? O NIR, que vocês chamam aqui de GILAC, né, o Núcleo Interno de Regulação, ele tem que ser um centro de comando. Tá? Então, é uma torre de comando ali no aeroporto, a figura que a gente faz, né, que ele está olhando todo. Ele sabe todos os aviões que estão para decolar, para ter alta. Ele sabe todos os aviões que estão taxiando para pousar, para internar. E ele vai fazer o quê? A ordenação disso. Então, ele tem que ter um conhecimento de tudo, né? Então, ele tem que ter lá um mapa na mão dele, falando, olha, hoje eu tenho 15 internações eletivas. Eu tenho 16 pacientes no corredor do pronto-socorro para internar. Tem 31 pacientes para entrarem, para pousarem nesse aeroporto chamado Unicamp. Tá? E, ao mesmo tempo, ele tem que ter a programação das altas. Tá certo? Então, eu tenho uma programação de 20 altas. Fechou a conta? Não está fechando. Tem 31 para entrar e 20 para sair. Minha demanda, a capacidade está ruim. Né? Vamos startar algum recurso extra? Tá? Vamos ver o que a gente vai fazer nesse dia que vai ser um dia difícil. Ou não, eu tenho 31 para entrar e a previsão de alta é de 35. Né? Se 31 se concretizarem, eu estou tranquilo. Eu ainda tenho todos se concretizarem, mais 4 que ficam o dia de amanhã. A gente fica torcendo aí para ser um dia mais tranquilo também. Tá? Então é importante que o NIR se comporte como esse centro de comando. E o NIR de vocês, né, que é a parte que fala com a parte externa, com a CROSS, né, tem que estar vendo o quê? Interligado com o GILAC, no sentido de estar falando, olha, além do pronto-socorro, que tem 16 pacientes, além de 15 que estão lá para internação eletiva,
a regulação estadual está solicitando mais 10. Então, tem que estar isso, né? Para ter essa interação e se conseguir conhecer o todo. E aí sim você consegue fazer o quê? Equilibrar sua demanda, a capacidade, que foi o início da nossa conversa lá atrás. Está passando, Ana? Então, NIR gerencia diariamente, né, a ocupação, movimentação dos leitos. Qual é a minha taxa de ocupação? Está em 90%, estou tranquilo. Está em 100%, ixi, eu já não tem gordura nenhuma. Né? Está em 60%, eu até ansioso. Tá? E como que está a entrada e saída? Né? Faz a interface com a equipe clínica, equipe de enfermagem, né? Participa daqueles rounds da equipe multidisciplinar, o NIR tem que fazer parte da equipe de hospitalização, né? E vai estar monitorando aqueles indicadores que a gente mostrou para vocês. Tá bom? Pode estar passando. Né? E aí a proposta, né, da criação do EGA, que é o Escritório de Gestão de Altas, que é o nome que é dado, tem hospitais que dão outro nome, que é aquela equipe multidisciplinar que está andando em paralelo com a equipe assistencial para estar com esse olhar o quê? Na deshospitalização. Essa equipe aqui multidisciplinar que vai estar fazendo aqueles rounds diários de 20 minutos, aqueles rounds extras, classificando o paciente conforme a triagem reversa, conforme a gravidade, a dificuldade de hospitalização da clínica Maio e assim por diante. Tá? Então, ela vai ter aí, né, a ideia de estar diminuindo o tempo de internação, né, esse é o foco principal, aumentando o giro de leito. Você vai estar aumentando, em consequência, a qualidade assistencial, né, o paciente fora da máquina de pronto-socorro, no leito, com certeza ele vai ter uma assistência melhor. Tá? Importante aqui, monitoramento de reinternação, né, em 30 dias, tá? Pelo mesmo motivo, tá certo? Então, se você começa a ter uma alta porcentagem de reinternação de pacientes menos de 30 dias pela mesma causa, provavelmente esse é um indicador o quê? Eu estou acelerando demais o meu processo, estou dando alta de uma forma muito precoce. Tá? E a ideia aqui de tudo que nós estamos falando, no momento nenhum é da alta precoce, a alta oportuna. Tá? Então o paciente não deve ficar nem menos tempo do que ele precisa, senão ele volta descompensado, mas também não é para ficar mais tempo do que ele precisa. Para ele é ruim, porque ele está se expondo, por exemplo, a um risco de uma infecção hospitalar, e é ruim para o outro paciente que não conseguiu acessar o leito ainda naquela dança das cadeiras. Tá? E vai estar ajudando aí a fazer essa transição segura pós-alta, tá? Com a rede. Pode passar, Ana? Então, o escritório de alta, né, faz a comunicação entre as equipes, comunicação com o paciente e com a família, né, ela está vendo as dificuldades da família estar recebendo o paciente em casa, comunica com as áreas de apoio externas, estrutura toda a alta, faz aquele checklist pré-alta, faz uma abordagem multidisciplinar e padroniza os registros, né, tem aí um exemplo de round que a gente já passou para vocês, tem um exemplo tem um exemplo de checklist de 24 horas pré-alta e assim por diante. Tá? Então, é isso que vai estar fazendo esse escritório de gestão de alta aqui. Pode estar passando? Aqui é um exemplo, né, de um hospital que tinha filantrópico de 337 leitos. Tá? Aqui, em julho de 2016, 3 equipes diferentes. Tá? A média, tempo médio de internação dessas equipes, né? Essa equipe tinha quase 25 dias de tempo médio de internação, essa outra equipe 20 dias, e aqui acima de 15 dias, 16 dias mais ou menos. Tá? A partir do momento que se foi padronizado, tudo isso que a gente falou, se criou um escritório de gestão de alta, padronizou as altas 10 horas, checklist pré-alta, etc, etc, né? O que se observou? Né? Primeiro, que todas elas tiveram uma diminuição importante na taxa média de internação. Então, a gente caiu aqui de 16 a 24 dias para algo em torno de 5 a 10 dias. Tá? Segunda coisa, aqui você vê que tem um gap muito grande, quase 10 dias de diferença. E aqui foi de uma forma mais homogênea. Porque aqui você tira o fator de equipe dependente e cria o fator de instituição dependente. Então, não é eu faço assim, o outro faz assado, assim, não. Nessa instituição é feita dessa forma. Tá? Então, a partir do momento que você tem essa padronização, você consegue fazer isso, né, deixar as equipes mais homogêneas. Obviamente que cada paciente tem a sua particularidade, dependendo da especialidade, como já citou, mas você consegue melhorar bastante isso. Tá? Acho que esse era o último slide. Pode passar, Ana? É isso. Tá? Mas não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se tem alguma pergunta online também, está aqui à disposição.
Chegou alguma pergunta, Ana, por algum chat, alguma coisa? Não sei se alguém de vocês também. Não? Bom, se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra aqui a apresentação. Obrigado novamente da atenção, espero que tenha sido útil, né? E porventura, se surgirem dúvidas, a gente está no processo, né? Nós temos ainda pelo menos mais 4 visitas do projeto aqui na Unicamp, a próxima na semana que vem, e vocês podem nos procurar, né? O pessoal do pronto-socorro, a Ana, a Ludmila, né? Tem o nosso contato e a gente pode estar, porventura, tirando alguma dúvida que surgir no futuro. Obrigado a todos, bom dia. Na verdade, eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho da sua experiência com relação à proposta terapêutica. Porque quando traz todo esse cenário, né, de trabalhar com essa previsão de alta, essa alta oportuna, eu acredito que não tem como trabalhar com a alta oportuna se realmente não se construir esse projeto terapêutico para a instituição. Tem como você trazer para nós? O projeto terapêutico singular, né, uma proposta terapêutica é fundamental, né? Mesmo porque você tira, de novo, o viés, né? Aqui a gente está falando de um viés de programação de alta, cada equipe é diferente. Estamos tentando fazer uma proposta da instituição. Da mesma forma, você pode extrapolar isso, né? Não agora para a parte burocrática de hospitalização, mas para a parte terapêutica mesmo, né? Então, a partir do momento que você tem uma proposta terapêutica singular, em plano terapêutico singular, uma linha de cuidado, né? Você consegue uniformizar as diversas condutas das equipes, né, dependendo da doença que o paciente apresenta. Então, com isso, você consegue até ter uma racionalização do gasto de insumos, de materiais e do próprio tempo de internação. Então, eu acho que é fundamental se criar linhas de cuidado, sim, né? A gente tem algumas linhas de cuidado instituídas na Santa Casa, por exemplo, de emergência, né, com relação a infarto, AVC, trauma, né? As mesmas enfermarias também estão sendo criadas, né, algumas linhas de cuidados, o pessoal da ortopedia, com fratura de colo de fêmur, qual que é a sequência para ser feita, para se padronizar em todas as equipes. E aí você consegue ter, né, sabe, aquele paciente chegou com uma fratura de fêmur, ele vai ter tais condutas, né, esse paciente vai ter tal exame, proposta terapêutica é essa, tempo de internação, né. Então, essa uniformidade, as condutas ajuda bastante. Obrigada. Não. Mais alguma? Esse grupo, ele passa nas unidades fazendo os rounds, ou é a equipe assistencial, meu enfermeiro assistencial, equipe técnica, médica, nutri, físio, do setor que faz essa análise de gestão? De preferência é um grupo separado, até para não confundir quem está dando assistência com quem está vendo essa parte de hospitalização, até para não ter conflito de interesse, eu acho que senão acaba ficando um pouco difícil você administrar. O que ocorre, talvez seja a sua dúvida, é que você está numa instituição com 400 leitos, uma instituição muito grande, né? E de repente essa equipe vai conseguir ter pernas, né, capacidade de passar em todos os leitos, tá? O que a gente sugere normalmente é você fazer um piloto em determinados locais, né? Então, monta-se uma equipe multidisciplinar, um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, né? Uma equipe ali que vai estar com esse olhar, todos os pontos que podem impactar de uma forma negativa na alta do paciente, e se elege uma enfermaria, né? Até para fazer um piloto e para você conseguir disseminar a ideia dentro da instituição. Então, você vai ter lá, é interessante fazer uma análise prévia, qual é a taxa média de permanência dessa enfermaria, né? E depois, com a atuação desse EGA, desse escritório de gestão de altas, se teve um benefício ou não em termos de redução na taxa média de permanência, né? E aí, conforme as coisas vão se estruturando, vão entrando numa rotina, você vai expandindo isso para as outras áreas. Mas a ideia é que seriam 2 equipes diferentes, tá? Porque é importante que uma tenha um foco na assistência e outra na parte administrativa.
Bom, então, se for isso, novamente, obrigado a todos e um bom dia.